Lorena. Tudo contigo, Gabi. Beijo, Cris. Que honra aqui dividir com você. É isso aí, você continua com a gente agora porque é o seguinte, querer ajudar o próximo depende de atitude, vontade e muitas vezes de oportunidade. Pois um grupo de mulheres aqui da capital vem mostrando que isso é possível. Elas captam recursos para doações diretas de bens ou serviços essenciais para a população. É o projeto Poa Solidária, que completa 1 ano. Esse é um dos assuntos de hoje aqui no RS Acontece, que tem ainda outros destaques. Ataque em Saldanha Marinho. Criminosos, um deles armado com um fuzil, colocam explosivos em um caixa eletrônico em uma agência bancária. E quase que motoristas e passageiros de um ônibus são feitos reféns. Transtornos. Porto Alegre tem mais de 8.000 pontos de alagamentos, segundo um estudo de uma universidade gaúcha. Vamos conferir os principais locais. Prepare-se para as baixas temperaturas. Vem aí a primeira onda de frio no estado. O final de semana será marcado por temperaturas negativas no interior. Boa tarde para você que nos acompanha. Faz 18 graus aqui em Porto Alegre e não para de chover, viu? Vamos lá. Bandidos armados levaram terror a Saldanha Marinho, no norte do estado. Foi durante um assalto a uma agência. Teve até disparo de arma de fogo. O tiro foi disparado por um dos bandidos e não feriu ninguém, mas assustou motoristas e passageiros do ônibus intermunicipal, que foi surpreendido pelos criminosos e obrigado a dar ré no coletivo para mudar o trajeto. De acordo com a polícia, os bandidos, um deles armado com um fuzil, instalaram um sistema de explosivos nos caixas eletrônicos da agência bancária, que explodiu parcialmente. A dupla fugiu. A ação ocorreu nesta madrugada. Como alguns artefatos restaram dentro da agência, o local segue isolado para que os policiais especializados retirem os explosivos de lá. E tem mais violência. Acompanhe agora esse flagrante que vem lá de Santa Maria, da região central do estado. Foi um jovem de 22 anos, a gente está vendo as imagens agora, que caminhava pela calçada quando levou um golpe de facão na cabeça. Foi durante uma tentativa de assalto. Segundo a vítima, Eric Leal, ele estava mexendo no celular quando foi agredido. Ele contou que o assaltante pediu tudo o que ele tinha, mas que o agressor se assustou com o carro que estava saindo de uma garagem, se distraiu e a vítima conseguiu correr. O Eric passa bem, mas levou 3 pontos na cabeça. O suspeito ainda não foi identificado, mas que susto, hein, gente? E um motoboy morreu atropelado, foi em Alvorada, na região metropolitana, na noite desta quinta-feira. O motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele se negou a fazer o bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. Não quis socorrer a vítima e resistiu à ordem de prisão da polícia. O caso aconteceu no bairro Americana. O motoboy foi atingido quando estava parado na sinaleira. Ele chegou a ser arrastado pelo carro e ficou preso embaixo do veículo. E 2 mortes em 2 acidentes graves foram registrados em rodovias gaúchas nas últimas horas. Um foi por volta da 1 da manhã. O motorista de uma carreta com placas de Seberi tombou. Foi na BR-158, em Juro de Castilhos, na região central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor tinha 25 anos. Ele não possuía habilitação para conduzir carretas. O passageiro, de 29 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido e encaminhado ao hospital do município. E ontem, uma motorista de um veículo morreu depois de uma colisão na BR-116, envolvendo o carro que a vítima estava, uma carreta e um ônibus. Foi no quilômetro 433, no município de Cristal, na região sul. Os passageiros do ônibus e os ocupantes do caminhão não se feriram. Agora a gente dá uma pausa nesses acidentes e esses crimes e eu pergunto para você que está nos assistindo. E você aí, já fez o bem para alguém hoje? Pois o nosso assunto agora é solidariedade. Vamos falar de um programa formado por uma rede de mulheres engajadas a captarem recursos para doações diretas de bens ou serviços essenciais para a população. Quem está conosco é o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. É o Poa Solidária, não é mesmo, vice-prefeito, que está completando 1 ano. Que prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gabriela. Sem dúvida, amanhã, dia 25, o Poa Solidária completa 1 ano de existência com muitas conquistas, com muito engajamento da sociedade civil, comandada por 2 grandes servidoras nossas, a Vânia e a Denise, com uma equipe de servidores, mas especialmente engajando a sociedade civil e tendo, por exemplo, entre suas embaixadoras, tu mesmo, Gabriela, que ajuda muito com essa divulgação dessa campanha de solidariedade, de participação social
da sociedade civil, ajudando o poder público a ajudar quem mais precisa. Verdade, muito obrigada. Foi um grande prazer fazer parte desse projeto. E lembrando que o objetivo desse projeto é ajudar, no caso, a área da saúde num primeiro momento. E eu estive presente com a Vânia e com a Denise no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e vi a realidade do hospital. E muitas das doações que foram conseguidas até agora foi para esse hospital. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que o pessoal conseguiu já arrecadar por lá. Sem dúvida, na área da saúde, pensando no Presidente Vargas, tiveram mais de 500 espaçadores que ajudam na respiração para quem tem asma, bronquite, teve um raio-x, teve toda uma parte de estrutura, um berço aquecido, especialmente para crianças prematuras, um berço aquecido que já atendeu mais de 1.200 bebês da nossa cidade, enfim, toda uma qualificação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e também com nossa unidade móvel. Nós temos em Porto Alegre 140 postos de saúde, 4 já estendemos o horário até as 22 horas, mas tem alguns locais de Porto Alegre em que é mais difícil para pessoas de maior vulnerabilidade social de se deslocarem até um posto de saúde. E a nossa unidade móvel também fez em 7 meses mais de 5.000 atendimentos nas comunidades que mais precisam, como a Vila Dique, como a Santa Terezinha, como em tantas comunidades que precisam do atendimento da saúde. E a saúde foi, sem dúvida, uma das prioridades do programa Poas Solidárias. Mas tem mais, segue por aí. Eu sei que um dos próximos objetivos é a educação. Inclusive, já tem uma escola que deve ser premiada daqui a pouco com algo bem diferente também. Queria que o senhor explicasse para a gente o que essa escola vai receber. Exato. Na área da educação, nós já tivemos uma doação das licenças do Elefante Letrado para todos os nossos alunos da rede pública. E, então, isso tem no letramento um alcance significativo. Só para ter uma ideia, Gabriela, em 4 meses, aqueles que utilizaram essa plataforma do Elefante Letrado passaram a ler em 4 meses 40 livros, quando a média anual nacional é de 4 livros. Quer dizer, a média é 4 livros por ano. Em 4 meses, esses alunos com o Elefante Letrado leram 40 livros. E há agora uma doação, uma adoção de uma escola de mais de 80 Chromebooks, quer dizer, computadores para também fazer rodar essa plataforma e outras, para que a gente tenha uma educação mais interativa, uma educação que seja mais consentânea com o século em que vivemos, para que a rede municipal, para que o aluno da escola pública de Porto Alegre possa ter o mesmo acesso, a mesma qualidade de ensino que tem o da rede privada e de quem tem melhores condições de arcar com educação privada. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui, o vice-prefeito Gustavo Paim. Volte sempre. É um imenso prazer, Gabriela, falar desse assunto tão importante. Quer dizer, amanhã completamos 1 ano e temos entre as próximas metas, inclusive, uma unidade de rua para as pessoas em situação de rua. Um ônibus também, uma unidade móvel, para poder fazer um melhor atendimento, uma melhor abordagem, uma melhor qualificação para compreender essa situação tão difícil de Porto Alegre das pessoas em situação de rua. Quer dizer, são pessoas da sociedade civil, mulheres engajadas, solidárias, que fazem a diferença por uma Porto Alegre melhor. Participe você também, se engaje, procure nas nossas redes, ali a gente tem toda a possibilidade de acesso para que todos nós possamos fazer uma Porto Alegre melhor para todos nós. Obrigada, vice-prefeito. Um grande abraço também para a Vânia e para a Denise. E um estudo realizado por um professor de uma universidade gaúcha apontou que Porto Alegre apresenta mais de 8.000 pontos de alagamentos. O Júlio Serafim foi entender por que isso ocorre e nos conta agora. Quando o Sérgio olha para o horizonte e vê a chuva se aproximando, isso pode ser um sinal de prejuízo chegando. O empresário, que trabalha há 28 anos na Avenida Sertório, já perdeu as contas de quantas vezes a água invadiu a borracharia. O prejuízo financeiro é muito grande, porque você deixa de trabalhar, você deixa de atender seus clientes, você não tem como acessar aqui o local, o cliente não pode chegar, nós não podemos seguir, nós temos muito serviço fora na rua também, nós deixamos de prestar o serviço. E fora os equipamentos, é máquina, é bomba, é motor, que dá prejuízo devido aos alagamentos de queimar os motores. Quando alaga por aqui, alguns motoristas até arriscam passar pelo alagamento. Porém, o Sérgio testemunhou muitos que ficaram pelo caminho. Isso aí foge a conta, né? É muito grande o prejuízo. Caminhonetes, automóveis, assim, prejuízos bárbaros, muita coisa grande mesmo.
Mas o porto-alegrense sabe que esse problema não se resume apenas no endereço da borracharia do Sérgio. Um estudo realizado por uma universidade aqui de Porto Alegre revelou que a capital gaúcha tem mais de 8 mil pontos de alagamentos. A pesquisa liderada por esse professor começou em 2009. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais autorizou a utilização de um software. O sistema, que faz uma modelagem em 3D do terreno, apontou 8 áreas possíveis de alagamentos. A partir daí, a nossa equipe começou a validar esses dados, tá? Através da mídia, ou então assim, a gente entrava na rede mundial de computadores por meio da internet, né? E aí a gente conseguia saber os endereços. Então nós começamos a mapear por endereços, geocodificando isso para latitude e longitude e mapeando esses pontos exatamente nas ruas, tá? E também foi criado pelos bolsistas aqui do laboratório o hashtag Alagapoa, no nosso Twitter, @LTG, né? Ou LTG, desculpe, onde as pessoas passavam pelos alagamentos e iam nos relatando. Lembrando, o RS Acontece está aqui no Facebook, acessa lá, tá? Um beijo pro Ivo, que está nos assistindo, e também pro André Machado, que está de folga. Vamos seguir a falar de alagamento agora, porque o Júlia Serafim está num ponto aqui da cidade onde também tem esse problema. Onde é que tu andas, hein, Júlia? Tá pronto pro alagamento, hein? A gente tem que se preparar, viu? Porque, olha, Porto Alegre o que não falta é ponto de alagamentos, né? E a gente está na área central agora de Porto Alegre, estava chovendo até há pouco tempo, inclusive teve chuva forte logo que a gente chegou aqui. Mas a gente vai agora falar de um problema muito sério que acontece na Escola Estadual Camila Furtado Alves, aqui no bairro Floresta. O que acontece, tá? Sempre quando tem chuva forte, essa rua toda aqui, ó, fica completamente alagada. Inclusive, nem os alunos conseguem entrar na escola para poder estudar. E a única opção é fechar a escola, porque não tem nem como os professores estacionarem os veículos ali. Só para a gente ter uma dimensão da altura da água, a escola que tem alguns degraus, tá? A gente vai subir agora aqui. Subimos 1, 2 degraus. E a água, Lerina, chega até no 3º degrau aqui, ó. Ou seja, dá para calcular aí que a água passa da altura do joelho, tranquilamente. E aí não tem outro jeito, os alunos não têm outra forma de chegar, não se tem transporte público em barcos ainda, né? Então o jeito é ficar por casa mesmo, porque não tem outro jeito a não ser ficar aí, porque não dá para encarar essa água, sem contar a questão de esgoto, sem contar, enfim, uma série de problemas que, enfim, traz todo esse prejuízo para a escola. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a diretora da escola para saber se existe alguma luz no fim do túnel, para ver se existe alguma resposta, porque não pode ser assim, né? Quando chove e não tem aula, aí não dá. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a diretora para saber como é que está a situação e como é que eles se organizam, principalmente nesses dias de chuva, Lerina. Tá bem, daqui a pouco você volta então, Júlia, é muito grave mesmo não ter aula quando chove, não se viu isso, né, gente? Bom, daqui a pouco então, aumento na tarifa de transporte. Passageiros da região metropolitana e litoral devem pagar mais caro pela passagem a partir de junho. E ainda, alunos de uma escola estadual de Santo Ângelo estão estudando no escuro. Há um mês a escola não tem luz. A gente já volta. De volta com o RS Acontece, que está ao vivo aqui no Facebook. Acessa lá, gente. Deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço para Elisiane Soprano, que diz assim, ó, na minha escola. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para a escola na Zona Norte aqui de Porto Alegre, que alaga toda quando chove e os alunos não conseguem participar das aulas. Diz a Nara Ramires, boa tarde, aqui em Tramandaí não chove no momento. Continua escrevendo para a gente aqui que eu vou falando ao vivo. A gente então mostrou agora há pouco os resultados de um estudo realizado por um professor de uma universidade gaúcha que apontou que a capital Porto Alegre tem mais de 8 mil pontos de alagamento. Vamos seguir agora acompanhando a segunda parte dessa reportagem. Calma, apesar de chover sem parar nas últimas horas, essas imagens não foram registradas hoje. Foram no começo deste mês. A Avenida Sertório se transformou num rio e o ônibus fez até uma onda. Nesse mesmo dia, o túnel da Conceição ficou desse jeito, cheio d'água. Motoristas tiveram que tirar o pé do acelerador e precisaram de paciência. De acordo com este professor de uma universidade gaúcha responsável por um estudo que apontou os pontos de alagamento na capital, o avanço do desenvolvimento da cidade impermeabilizou as ruas. Por isso, a água acumula tanto. E isso aí vai fazer com que ocorra o maior número de alagamentos. Então, isso é uma coisa óbvia, né? Outra coisa também é a educação do povo.
né, que tem que se preocupar em não sujar as bocas de lobo, tá? Porque assim, os nossos parceiros da municipalidade, a gente sabe que eles se empenham bastante na limpeza disso, de bocas de lobo e tal, mas não adianta, por mais que eles trabalhem, a população não cooperar e colocar garrafa PET, sujeira e coisas desse tipo, que vão fazer com que as bocas de lobo não consigam dar vazão à água que está ocorrendo, e isso vai causar os alagamentos. Por isso, mais do que nunca, lugar de lixo é no lixo. Seguimos falando sobre isso, então. A gente mostrou agora há pouco o Julian, o repórter Julian Serafim, está numa escola na zona norte da cidade, que quando chove, os alunos não conseguem entrar na escola. A gente volta para lá, então. Julian, traz mais informações para a gente. Olha, é um absurdo a gente relatar isso, mas acontece, é a realidade de Porto Alegre. A gente vai conversar agora com a diretora, inclusive ela já teve um grande prejuízo, principalmente no primeiro mês de gestão dela, né? Que teve aquela chuvarada em 2016, né, diretora? Isso. Em 2016, ela deixou o carro na rua aqui e adivinha, entrou água quase até o topo, mais ou menos isso? Praticamente, foi na metade da porta, era um picanto, que eu não tenho mais ele, não é? Entrou água, ele era um carro automático e eu acabei perdendo realmente o carro em função do alagamento daqui da escola, né? Bom, bens materiais a gente ainda consegue recuperar, mas agora na questão da educação se tem um prejuízo muito maior. Né? Muito maior, porque as crianças não conseguem acessar a escola, não tem como, eles realmente moram ali no loteamento Santa Terezinha. Às vezes, a Voluntários da Pátria, ela não está cheia de água, eles vêm até a esquina, mas não conseguem acessar aqui a escola. Por quê? Porque a água toma uma proporção muito grande. E eles, por serem de uma classe social talvez um pouco baixa, não é? Muitas vezes eles vêm de chinelo para a escola. E com essa água toda, com essa imundície, com o acúmulo de lixo que nós temos em frente à escola, não é? Nós temos uma situação bem complicada, porque aí realmente os bueiros acabam entupindo. Aí é que tá, né? Não é só a água da chuva, tem muita água de esgoto. Exatamente, é isso que acontece. Se é uma chuva forte, hoje não é uma chuva forte, não é? Mas se a chuva tem bastante volume, com o acúmulo de lixo, as bocas de lobo que nós temos aqui na escola são mais ou menos 4, tem uma ali, mais 2 lá na ponta da esquina, elas não dão vencimento pelo acúmulo de lixo. Então o que tu vê boiando? Lixo, garrafas, todo tipo de lixo. É muito sujo, uma água extremamente insalubre. E para recuperar essas aulas, diretora? A recuperação até ano passado a gente ainda conseguia repor nos sábados. Esse ano está proibida a reposição de aulas nos sábados, não é? Então a gente fica estudando com a Secretaria de Educação reposição de aulas assim. E aí, para melhorar essa situação, parece impossível de resolver. Parece impossível, mas eu acho que se as autoridades tomassem realmente consciência do que acontece na frente de uma escola, melhoraria. Por exemplo, eles poderiam colocar containers aqui para que o lixo não ficasse solto na rua, não é? Se houvesse uma proibição, ou viessem ver realmente o que acontece. E também essa limpeza das bocas de lobo, não é? Porque isso deveria acontecer, acho que mensalmente. Tá certo, olha só pra gente ter uma dimensão agora, Marcelinho, vamos ver se dá pra mostrar, a gente tá na calçada, tá? Ali tem os degraus e tal, olha só até onde chega a água, até naquele último degrau lá, dá tranquilamente na altura do joelho, realmente não tem o que fazer, a não ser suspender as aulas, porque senão os alunos têm que encarar toda essa água, não só da chuva, mas água de esgoto. Os pais já estão até acostumados, sabe? Eles têm o meu celular e eles me ligam para saber se a escola está alagada ou não. Então, eu acabo sempre tendo que atendê-los para dizer isso. Bom, Lerina, então a gente, infelizmente, tem que contar uma história triste, né, que envolve toda a questão do alagamento, todo esse prejuízo, não só material, como a própria diretora já teve esse problema, mas também esse prejuízo na educação, né, que está sendo tão necessária para a gente aí nesses últimos tempos. Para você, um abraço. Verdade. Obrigada, Júnior. Aliás, as crianças sempre são as mais prejudicadas nesse caso, que é o caso que você vai ver agora. Olha só, a telespectadora de hoje, Caroline Ribeiro, de Santo Ângelo. Ela é estudante da Escola Augusto do Nascimento e Silva está sem tem um mês que não tem luz no colégio. Olha isso. Bom dia, somos da Escola Augusto, já faz um mês que estamos nessa situação, infelizmente sem luz, muito ruim para escrever no quadro,
principalmente as pessoas que usam óculos ou que não usam, que tem problema de visão, entre outros, sem xerox. Corredores escuros. Só tem a claridade A merenda do dia. na sala lá no refeitório, muito escuro também. Essa educação que a gente vai ter mais futuramente, os alunos comendo no escuro. A gente quer uma resposta breve. Até quando isso vai parar? A gente também quer uma resposta. A Justiça cumpre uma ação de reintegração de posse na sede da Associação dos Funcionários da Carris, no bairro Partenon. A determinação partiu após uma solicitação da Prefeitura de Porto Alegre, que ingressou com o pedido e obteve decisão liminar favorável da primeira vara da Fazenda Pública. O local possui quadra de futebol 7, com gramado sintético, estacionamento, salões de festas, um galpão e uma academia. Atualmente, o espaço vem sendo locado para terceiros, com a renda ficando para a Associação dos Funcionários da Carris. Esse é o principal motivo para que essa reintegração de posse ocorra, já que o uso deveria ser exclusivo para os funcionários da empresa. A ação ocorre até às 3 horas da tarde desta sexta-feira, pois há carros dentro da sede da associação que precisam ser retirados. Conforme a Procuradoria-Geral do município, estudos estão sendo feitos para determinar o uso do espaço aqui da associação pela Prefeitura da capital. Esses carros aí podem ser guinchados até às 3 da tarde. Foi aprovado em sessão da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, o reajuste de 6,66% no valor das passagens de ônibus intermunicipais da região metropolitana de Porto Alegre. O repórter Gilberto Echauri tem mais informações. O aumento nas tarifas da região metropolitana de Porto Alegre, no entanto, ainda precisa passar por aprovação do Conselho da Metroplan. O que já está decidido é o reajuste de 4,57% no preço das passagens intermunicipais das regiões Sul e também da Serra e o reajuste de 4,43% na região do Litoral Norte. Vale ressaltar que o preço da passagem de ônibus varia de acordo com o modelo e com a linha dos coletivos. Vale ressaltar também que no ano passado a tarifa dos ônibus já aumentou 2 vezes, 8% no mês de junho e 4% no mês de dezembro. E a seguir, queda na temperatura, a primeira onda de frio chega ao Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente fala sobre isso e também traz informações de como fica o tempo no final de semana. Agora você acompanha imagens do município de Canela, na Serra Gaúcha, um dos destinos preferidos para curtir o friozinho aqui do estado. As imagens foram enviadas pela Yasmin e pelo Pablo Boeira. Neste momento, faz 14 graus em Canela. Estamos de volta e é o seguinte, hein? Vem aí a primeira onda de frio do estado. As mínimas vão ficar abaixo dos 10 graus em boa parte do Rio Grande do Sul. Quem conversa conosco por Skype é a meteorologista da SOMAR, a Heloísa Pereira. Oi, Heloísa, boa tarde para você. É isso mesmo? Vem muito frio pela frente? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo. É a primeira massa de ar polar que vai conseguir ter intensidade suficiente para tomar conta aí do centro-sul do país. E ela já atinge primeiro a região sul. Ontem já tivemos um ciclone extratropical atuando na região, provocando muita chuva. Hoje o dia ainda começou bastante nublado. Agora, essa massa de ar mais frio já está avançando em direção à fronteira do Uruguai. Deve se espalhar aí pelo Rio Grande do Sul e por grande parte do centro-sul até essa madrugada de sábado. E olha, teremos vários recordes de menor temperatura mínima do ano. Também temperatura baixa para a capital Porto Alegre. Nas áreas mais altas da Serra Gaúcha, também lá na Serra Catarinense e na Campanha, a gente tem temperaturas mínimas previstas abaixo de 5 graus. E aí a gente vai poder observar até aquele fenômeno geada. E olha, Gabriela, hoje à noite ainda temos algumas áreas de instabilidade atuando na faixa norte do Rio Grande do Sul. Aí, junto com essa queda acentuada na temperatura, mais essa condição de umidade aí na Serra, pode ser que a gente ouça relatos de chuva congelada entre o fim dessa sexta-feira e a madrugada de sábado. Então, é um fim de semana, né? O último do mês de maio, que começa com o frio ganhando muita intensidade. Domingo, Heloísa. Oi. Lembrando que a chuva congelada é aquele estágio antes da neve, né? Antes da neve. Neve não tem.
Olha, a previsão de neve, por enquanto, não. A gente teria que ter outras condições meteorológicas para possibilitar isso. Mas, por enquanto, os modelos de previsão só indicam esse limiar aí de uma chuva mais congelada, aquela chuva que chega a ter alguns cristalzinhos de gelo próximo da superfície, mas logo derrete, é uma chuva muito gelada mesmo. Mas neve não, viu, Gabriela? Neve, por enquanto, a gente ainda está descartando a possibilidade. Isso pode ocorrer lá no alto inverno, né? Mais comum que a gente tenha isso na Serra Catarinense, mas a gente, por enquanto, descarta bastante a possibilidade, Gabriela. Obrigada, Heloísa. E eu aqui com saudade do veranico de maio, ó. Não deu jeito, é frio mesmo. Obrigada, viu? Até uma próxima. E a nossa saudação de hoje vai para o município de Teutônia, localizado na região central aqui do estado. A cidade comemora hoje 38 anos de emancipação. Teutônia é conhecida pela grande quantidade de corais, sendo a cidade que mais possui clubes de canto no país. Parabéns, então, a todos os moradores dessa belíssima cidade. Bom, o RS Acontece de hoje vai ficando por aqui. Agora tem Regina Lima.